que eu te falei sobre falarmos do pessoal e do profissional? Cá estamos. Eu já quis começar logo com uma questão bem interessante que se diz a relacionamentos. Nós vamos falar de relacionamentos. E não é só o seu relacionamento com o seu companheiro ou com a sua companheira, mas suas relações. Relações no seu trabalho, com as pessoas que estão com você, sobre a família, enfim. Existe uma relação em várias funções que você exerce. E eu gostaria de te dar uma orientação de uma técnica que funciona muito para que nessas relações você não entre sempre em conflito. O conflito ele existe, tá? A gente precisa pensar muito dentro da realidade. Eu sou uma profissional que eu falo do que é real. O conflito ele existe, mas para amenizar esse conflito, para não ficar um mal-estar muito grande, duradouro, difícil, a gente vai tentar sim amenizar com essa estratégia que eu vou trazer aqui para você. Como que você sabe que eu estou te fazendo uma pergunta? Nesse momento eu estou te fazendo uma pergunta. Como você sabe que é uma pergunta? Pensa aí. Como você sabe? Você sabe através do meu tom de voz. Você sabe porque o seu cérebro foi condicionado e acostumado desde muito cedo a entender que o seu tom de voz faz com que você espere uma resposta minha. Então, quando você era pequena lá, que o seu responsável, seja quem for, falava para você seu nome e esperava uma resposta sua através do tom de voz. Então, por mensagem, como você sabe que você tem que responder uma pergunta por um ponto de interrogação? E como você sabe que você tem que responder uma pergunta quando você está conversando com uma pessoa? Através do tom de voz. O nosso cérebro ele foi condicionado durante uma vida toda e por isso que você aprendeu isso. Você não deixa uma pessoa sem resposta quando a pessoa faz uma pergunta. Nem que seja um som. Você não quer responder, mas um som, possivelmente às vezes você emite querendo te dar uma resposta. Todas as vezes que você tiver em uma discussão, você pode observar que os dois lados estão afirmando. Por isso que o diálogo não acontece. Se eu entro numa discussão com você, você quer ter razão e eu também. Porque nós somos pessoas diferentes, com criações diferentes, com crenças diferentes, com funcionamentos diferentes. E aí nós vamos entrar numa discussão. Quando você está numa situação de discussão, e o problema não é a discussão, porque nós precisamos discutir para chegar numa resolução de problema, a questão não é a discussão, a questão é o que você faz na hora da discussão. Seu cérebro, nesse momento, fica com um funcionamento de afirmação. Ele esquece das perguntas. Ele abona a pergunta. Ele só quer afirmar, afirmar, afirmar. E aí, nesse momento, você precisa parar para fazer uma pergunta para o outro, para você conseguir conduzir aquela conversa com muito mais, como que eu posso dizer, funcionalidade, adequação, para a gente conseguir chegar numa conclusão. Então, a partir de agora, utilize de perguntas. Por quê? Na hora que você fizer uma pergunta em uma discussão, você vai fazer o outro parar, pensar e responder. Todo momento que você afirmar, o cérebro do outro vai continuar afirmando. A partir do momento que você parar e perguntar, o cérebro do outro vai ter aquele condicionamento de falar: opa, peraí, deixa eu pensar, com uma fração de segundos vai vir uma resposta. Então, a partir de agora, eu quero que você teste isso.
Se você vê que você está entrando num conflito, e lembre-se que o conflito, ele existe, vai acontecer e você vai conseguir testar isso. Faça uma pergunta, porque automaticamente o cérebro do outro vai parar, pensar, te responder e esse diálogo vai ficar muito mais funcional. Em qualquer função que você esteja exercendo. Seja com um funcionário, com um assistente, com um companheiro, uma companheira, um filho, uma mãe, um pai, enfim. Relações. As relações, elas são muito mais organizadas a partir de uma boa comunicação. E uma boa comunicação, ela precisa, na hora de um conflito, ser muito bem direcionada. E você consegue fazer isso? Depois você me conta.